Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. O ninja. Praticantes dos aspectos mais clandestinos do combate, como sabotagem, espionagem, infiltração e assassinato. Formidável em combate aberto, capaz de enfrentar seus contemporâneos contrastantes no samurai. E muito parecido com o samurai, seu tempo nos anais da história japonesa veio e se foi, com apenas pequenas escolas de ninjutsu aqui e ali sobrevivendo, muito parecido com a arte da esgrima que diminuiu para uma quantidade especificamente pequena de praticantes sérios que vivem e morrem por seu ofício. Sim, seu tempo nos anais da história japonesa havia passado para eles. O último suspiro de relevância ninja saiu pela porta em um período comparativamente rápido de cerca de 20 anos depois que o Comodoro Matthew Perry forçou o Japão a se abrir para o resto do mundo na década de 1850. O Japão tornou-se ocidentalizado. Mas, novamente, o ninja também. Enquanto muitos outros clãs morreram ou desapareceram na obscuridade, outros se uniram quando se viram sem mestres e sem uso em um país que tinha pouco uso para seu propósito original por mais tempo. Aqueles que se uniram tomaram conhecimento do mundo exterior e estenderam seu alcance mais longe do que a maioria das pessoas jamais conheceria e viveria para contar. De todos os cantos do globo, os ninjas residiam e recrutavam, pertencentes ao único grande clã que os treinou. Os ninjas de primeira geração teriam filhos que seriam treinados como ninjas antes de serem devolvidos a eles para continuar vivendo uma vida média, e assim por diante, vivendo entre as pessoas comuns até serem chamados a agir. Então eles voltariam mais uma vez às suas vidas normais. O clã não era uma força de combate moderna, os números giravam em torno de 1000 no máximo, mas eram guerreiros especializados, mantendo-se fiéis às suas tradições, mas ainda se adaptando aos tempos. Embora ainda houvesse muito poucas famílias inteiras que ainda eram ninjas como remanescentes da era passada, os ninjas de primeira geração dos últimos 100 anos foram acolhidos por recrutadores de órfãos extremamente jovens ou fugitivos dispostos a aceitar a oferta. Mas eles eram tão jovens que poderiam ser percebidos como exploração. Qualquer geração após um ninja de primeira geração viveria com seus pais até os 5 anos de idade, quando seriam enviados para a ilha de origem para treinar com os mestres de lá. Os pais teriam permissão para ver seus filhos 2 vezes por ano em aniversários até que o ninja em treinamento atingisse a maioridade aos 15 anos, quando seriam enviados de volta para suas famílias. Aqueles sem família seriam enviados ao mundo para seguirem sozinhos e viverem vidas civis normais. Mas todos mantiveram contato com o clã, no caso de seus serviços serem necessários para o trabalho para o qual foram treinados durante a maior parte de suas infâncias. O trabalho deles era para o bem do clã, que se alugava para quem bem entendesse. Ninguém era seu senhor ou mestre. O último bastião do verdadeiro e puro ninjutsu no mundo. A grande confederação dos antigos clãs, Konogakakure. Prólogo. Um feixe de nervos estava no estômago de Uzumaki Naruto, de 6 anos. Ele havia passado as últimas 12 horas em um barco indo para algum lugar que só ouvia pelo nome há alguns anos, e agora estava no lugar onde seus pais disseram que estiveram quando tinham sua idade. Alguma ilha chamada Homeland. Isso era o que sua mãe e seu pai viviam dizendo a ele de qualquer maneira. Ele nem sabia onde era. Tudo o que sabia era que era muito longe de casa e demorava muito para chegar lá. Mesmo os ninjas que viviam lá ou trabalhavam para o clã não sabiam onde era. Sua mãe lhe disse que você tinha que chegar ao posto de Jounin para saber exatamente onde ficava a ilha. Eles sabiam, mas até chegar lá ele teria que receber as ordens de seu contato mais próximo quando saísse. Isso não seria por muito tempo, no entanto. Eu não quero que você ou o velho vá embora, mãe. O pequeno Naruto disse, agarrando-se firmemente à perna de sua mãe enquanto ela caminhava com ele pelos corredores de pedra cheios de outras crianças paradas em suas portas e olhando para o recém-chegado. O garotinho loiro desgrenhado não saiu do lado dela durante toda a viagem para a ilha, e assim que chegaram aos dormitórios onde as crianças ficariam durante o treinamento de 9 anos, por que não posso ir para casa? Ninguém parecia mal até agora. Apenas curioso. Mas ainda era assustador. Ele não conhecia nenhuma daquelas outras crianças.
Uzumaki Kushina era uma mulher adorável com longos cabelos ruivos brilhantes que eram completamente diferentes dos de Naruto. Ele herdou isso do marido dela. Ela usava uma presilha preta no cabelo para reparti-lo fora do rosto e para a ocasião de mandar o primeiro e único filho para o treino optou por usar um vestido sem mangas nas cores dourado e branco e sandália preta de salto alto. Algo memorável para que seu filho tivesse algo como uma lembrança dela até que a visse novamente. Kushina não conseguiu manter a carranca em seu rosto com a pergunta de seu filho. Ela manteve um rosto corajoso e um sorriso pelo bem de Naruto, e Minato tinha sido forte, mas agora que ela estava de volta aos corredores onde ela passou grande parte de sua infância, ela percebeu que ela estava prestes a entregar seu bebê para a maioria dele. Isso partiu seu coração, mas ela sabia que esse dia chegaria desde o momento em que ela deu à luz a ele. Ela era uma ninja. Seu marido era um ninja. Sua família tinha sido ninjas. Era assim que as coisas eram, e era assim que tinha que ser. Sempre foi. É a única maneira de você ser treinado. É proibido que as artes ninja sejam ensinadas fora da pátria para um ninja de Konoha. Há muitas razões, como a tradição de incutir valores e depois a ponto. Kushina percebeu que estava começando a sair pela tangente, como tinha o hábito de fazer quando estava nervosa e parou apenas para pegar Naruto do chão em seus braços. Eu sei que vai ser difícil, baby, mas quando você aprender como ler melhor, escreveremos para você o tempo todo, e você verá Minato e eu uma vez no inverno e no verão, e no seu aniversário também. Os pais estavam restritos a 3 visitas por ano. Aquilo não era um internato. Você promete? Com certeza, Tebane. Kushina disse alegremente com um grande sorriso tranquilizador, podemos enviar coisas para você através dos contatos para a ilha, e eles nos contarão tudo sobre como você está. Portanto, não haja ou ouviremos tudo sobre isso. Não pense que só porque você vai estar aqui, você pode fazer o que quiser. Você faz o que eles dizem ou eu vou encontrar uma maneira de te deixar bem. E você nunca saberá. Eu sou um afinal de contas, ninjas. Eu vou ser bom. Naruto rapidamente prometeu, balançando os braços defensivamente. Sabendo do que sua mãe era capaz, ela provavelmente poderia se esgueirar para aquela ilha e sair sem que ninguém soubesse. E às vezes seu temperamento podia ser bastante assustador. Você não precisa fazer isso. Um assobio agudo mais adiante no corredor atraiu Kushina para onde Minato estava parado perto de uma porta fechada. Ele tinha ido na frente para pegar a chave do quarto de Naruto, para deixar a bagagem do menino, e todos os tipos de outras coisas que precisavam ser resolvidas para a estadia de seu filho. Namikaze Minato era um homem alto para os padrões infantis de Naruto, e sua postura era suave, como se estivesse contemplando cada movimento que poderia fazer, mesmo que não houvesse absolutamente nada acontecendo. Seu cabelo era loiro e espetado como o de Naruto, só que mais indomável com uma franja emoldurando seu rosto que descia até sua mandíbula. Ele usava uma calça marrom e uma camisa social prateada com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Quando Kushina se aproximou de Naruto, ele presenteou seu filho com um sorriso caloroso e colocou a mão na cabeça do menino. Bem, este é o seu quarto, Naruto. É todo seu, e eu desempacotei suas roupas e outras coisas. Você pode colocar todo o resto onde você quer que seja mais tarde. O que você acha? Naruto sempre achou que seu pai parecia tão legal. Muito mais legal do que o pai de qualquer outra criança. Outras crianças poderiam dizer que seus pais podiam bater nos pais uns dos outros o quanto quisessem. Naruto definitivamente poderia dizer isso e não ser especulação. Na verdade, seu pai também poderia matar o pai de qualquer outra pessoa sem que ninguém soubesse que ele também o fez, mas mesmo com isso ele sempre foi tão legal e tranquilo. Olhando para o quarto dele, uma vez que Kushina o carregou, estava bem vazio. Era tão grande quanto seu quarto em casa, 8x10, e ele tinha uma janela do lado de fora. Havia espaço suficiente para ele torná-lo seu, uma vez que soubesse o que queria, mas por enquanto era bastante básico. Tinha um rolo de dormir, uma cômoda com espelho, e era isso. Além das coisas que ele trouxe. Era uma coisa boa que Minato fosse tão tranquilo, porque isso permitiu que ele aguentasse o jeito que Naruto falava com ele nos últimos 5 anos. Não há realmente nada aqui, meu velho. O garotinho disse sinceramente com um encolher de ombros. O olho de Minato estremeceu quase imperceptivelmente, como costumava fazer quando isso acontecia. Kushina achou engraçado ensinar Naruto a chamá-lo de velho depois que ele ligou para a mãe dela primeiro, provavelmente porque ele a irritou na mesma época e ela queria recuperá-lo. Funcionou e pegou.
Assim como o desrespeito desenfreado que era um pouco semelhante a como sua mãe tratou Minato antes de se apaixonar por ele. Ele era mais parecido com ela do que ela admitiria em voz alta, e embora ela nunca tolerasse isso, ela nunca o repreendeu por isso também, e ela sempre tinha um sorriso no rosto sempre que Naruto agia deliciosamente beligerante. Agora Naruto ainda o ouvia como qualquer outro filho deveria ter feito e o amava e todo aquele jazz, mas ele definitivamente sempre soube onde seu pão era manteigado, por assim dizer, e ele sabia muito bem quem era o capataz na casa. O anjo que lhe deu vida e o diabo de cabelo ruivo eram a mesma coisa, e o nome dela por acaso era Kushina. Por mais que tentasse, Minato não conseguia superar a coisa do velho. Talvez 5 anos não tenham sido suficientes para me acostumar com isso. Só tenho 33. Seus pensamentos miseráveis chegaram ao fim quando ele sentiu Naruto puxar a perna de sua calça, fazendo-o olhar para os grandes olhos velhos de seu único filho. Deus, ele parecia tanto com eles que às vezes era demais. Qual é o problema, amiguinho? Eu não quero que você vá. Naruto disse baixinho, e esta era uma criança que não falava baixinho a menos que fosse necessário. Ele era quase tão tagarela quanto sua mãe poderia ser. E com esse tipo de tom, isso deve estar realmente afetando. Ele já sabia disso. Porém, por que você tem que sair? Ele poderia explicar tudo o que queria para o menino, mas quando tudo se resumia a isso, quando Naruto continuava perguntando por que, Minato não conseguia decompô-lo em termos que uma criança de 5 anos entenderia. Não importa o que eles diriam como explicação, Naruto continuaria dizendo como assim, e, eventualmente, eles esgotaram as maneiras de explicar que ele conseguiria. E apenas dizer porque é assim que as coisas são não era bom o suficiente. Tudo o que ele podia fazer era fazer sua própria pergunta. A pergunta que ele fez a Naruto no dia seguinte ao seu 6º aniversário que deu início a tudo isso. Ele se abaixou até os olhos de Naruto, colocou as mãos em seus ombros e olhou para ele. Naruto, você quer ser um ninja? Ele disse com total peso em sua voz. E foi isso. Naruto raramente ouvia Minato falar com tanta severidade. Apenas quando ele estava realmente com problemas, ou quando Minato precisava que ele ouvisse acima de tudo. Foi o tipo de voz que fez Naruto parar de falar. Mesmo Kushina não poderia fazê-lo congelar do jeito que Minato poderia. Mas ele não estava em apuros. Este era um pai certificando-se de que seu filho tinha mente clara o suficiente para fazer sua própria escolha. Eu não poderia estar mais sério. Minato continuou, seus olhos nunca deixando os azuis semelhantes de seu filho. Esta é a decisão mais importante que você vai tomar, e eu sei que não é justo fazer uma criança tomar tal decisão, mas é a única vez que pode já foi feito. É a coisa mais adulta que eu vou te perguntar. Ele deixou-o afundar um pouco antes de Naruto assentir para deixá-lo saber que ele entendeu. Se você não quer fazer isso, apenas diga, e nós iremos para casa. Isso nunca mais acontecerá, e você pode ser um garotinho normal. Kushina ficou quieta no começo. Haveria repercussões por levar Naruto até lá e recuar no último segundo. Eles provavelmente seriam punidos se tal coisa ocorresse. Talvez Naruto também. Mas eles poderiam tentar machucar seu bebê se quisessem. Negócio ninja era negócio ninja, e se ele dissesse que não queria ser um ninja, eles poderiam simplesmente morder a bala ou ela os faria morder outra coisa que fosse mortal e metálica. O conselho dos Kage poderia beijá-la se eles acabassem fazendo barulho. Ela e Minato eram ambos Jounin, mas isso não importava para ela. Ouça Minato Naruto. Nenhum de nós pensaria mal de você se você dissesse não, mas você nunca poderia ser um ninja. Nós não poderíamos treiná-lo a nós mesmos ou coisas ruins aconteceriam. Mas isso vai ser um desafio. Coisas muito ruins. As regras de sua sociedade eram flexíveis, mas podiam ser extremamente rígidas em certos momentos, e as maneiras pelas quais alguém se tornava um ninja eram das mais inflexíveis por certas razões. Mas para Naruto, nunca ser um ninja? Sua mãe e seu pai eram as pessoas mais legais do mundo para ele. As coisas fantásticas que podiam fazer, a forma como pareciam saber lidar com tudo, preparados para tudo. Se ele fosse um ninja, poderia ser como eles. Assim como eles. O fascínio de ser um ninja para alguém jovem demais para entender tudo o que isso implicava era forte. Era assim que os contatos externos podiam deslumbrar as crianças órfãs para que concordassem em entrar. As crianças eram muito impressionáveis e ser um ninja era uma maneira fácil de impressioná-las. Todos os mitos, depois vendo algumas acrobacias básicas e ban. Mas Naruto levou as palavras de seus pais a sério. Eles estavam sendo honestos com ele,
e isso fez querer deixá-los ainda mais orgulhosos. A escolha nunca foi uma escolha. Ele era uma criança grande, e crianças grandes não ficavam com medo. Eu quero ser um velho ninja. Naruto disse com um grande sorriso no rosto, eu vou ficar. Minato e Kushina sorriram para ele, e depois de algumas horas que parecia que eles não poderiam ficar por muito tempo, o sol se pôs e eles tiveram que deixar Naruto sozinho. Dando um último aperto em seu bebê que ela não queria largar, Kushina disse uma última coisa para Naruto antes que eles tivessem que ir. Eu sei que às vezes isso vai ser difícil, e às vezes pode ser assustador. Mas não importa o que aconteça, nunca os deixe mudar quem você é. Você é meu querido Naruto, e eu te amo muito. Ela enxugou os olhos nas costas dele para que ele não visse. Agora, qual é o seu nome? Naruto Uzumaki. Quem é você? Filho de Minato Namikaze e Uzumaki Kushina, Jounin de Konogakakure. E o que você vai fazer? Seja o melhor ninja de todos os tempos. Kushina soltou uma risada chorosa com sua exuberância. Nunca se esqueça disso, e nunca perca isso. Não importa o que aconteça, eu te amo. Ouça sua mãe intrometida. Minato instruiu, juntando-se a sua esposa e filho em seu abraço enquanto enxugava os olhos dela para ela. Nós dois queremos. Quando eles deixaram seu único filho na sala, Naruto silenciosamente começou a chorar para si mesmo. Ninguém nunca ouviu fazer um som. Do lado de fora, quando seus pais saíram pelo longo corredor de pedra para sair dos dormitórios, sua mãe também não emitiu nenhum som, mesmo com lágrimas escorrendo de seus olhos livremente também. Ele vai ficar bem, Minato. Ah, tenha um pouco de fé, Kushina. Afinal, ele é nosso filho. Ele vai ficar bem. Capítulo 1. De onde vêm os ninjas? 10 anos depois. Escola. Um jovem loiro de cabelo espetado disse enquanto caminhava pelos corredores da nova escola em que era aluno do primeiro ano. Eu realmente não suporto este lugar, sabe? Eu tentei e sei por que estou aqui é importante, mas eu simplesmente não consigo me concentrar. Sua postura era um pouco descontraída enquanto ele mantinha as mãos atrás do pescoço para descansar a cabeça. Apesar da política de roupas frouxas da escola, ele usava a maior parte do uniforme com o qual se sentia confortável. Uma camisa branca de manga curta que ele deixou para fora da calça com um par de óculos de esqui laranja no bolso e uma mochila preta sobre os ombros, e um par de calças azuis que desciam até a parte de trás de seus tornozelos. Ele não queria se vestir como um vagabundo total, embora pudesse usar o que quisesse. Ele tinha que pelo menos fazer um pouco de esforço. Caminhando ao lado dele no caminho para encontrar um novo local para almoçar estava outro jovem de sua altura com cabelos castanhos espetados que chegavam à linha do pescoço e caíam um pouco nos olhos castanhos. Ele era um garoto bastante mediano e, ao contrário de Naruto, usava todo o uniforme azul de manga comprida da escola com um distintivo do Yin Yang no peito e carregava uma bolsa de uma alça no ombro oposto. Ele tinha um olhar tímido em seu rosto com a indiferença de Naruto quando se tratava de sua educação. Não é realmente tão ruim, Naruto-san. Você apenas tem que encontrar algo sobre isso que você goste. Como você e sua leitura de livro de instruções. Sim, exatamente. Pronto. Naruto sorriu para seu conhecido e estendeu a mão para dar um tapinha nas costas dele. Você sabe que não tenho nada contra ler Kenichi. Quando ele deu o que pensou ser uma pancada bem-humorada nas costas do amigo, o menino cambaleou vários passos para frente e teve que ser agarrado pela parte de trás do colarinho para ficar de pé. Uau! Vamos, cara, prepare-se. Mangá realmente não conta como ler, Naruto-san. Kenichi disse enquanto Naruto o ajudava a ficar de pé. Cara, esse cara realmente não conhece sua própria força mesmo depois de um ano conhecendo. Sim, eles fazem. Naruto respondeu. Eles podem servir como livros de como ser incrível, ponto. Para Kenichi, Naruto era estranho. Totalmente estranho. Simplesmente não havia outra maneira de colocar isso. Eles se conheceram quando estavam no primeiro ano do ensino médio, mas foi apenas de passagem como colegas de classe. Mesmo naquela época, Naruto era um pássaro estranho pelo que tinha visto, mas eles nunca haviam interagido até o último ano do ensino médio. Era meio estranho, e eles eram opostos completos da maior parte. Kenichi era bastante introvertido. Ele era tímido e não gostava de balançar o barco com os outros. Ele se dava bem na maior parte do tempo e era bem esquisito. Naruto, por outro lado, era extremamente extrovertido e tinha uma tendência a ser bastante turbulento e impetuoso. Ele não era um cara tímido para dizer o mínimo. Ele também não era muito formal ou respeitoso com ninguém,
mas não parecia ser planejado, era apenas o jeito que ele era. Ele não era uma pessoa má, ele era realmente muito legal. Mas ele poderia ser contundente ao extremo. Ele sempre parecia estar olhando mais do que o que estava à sua frente. Não era um olhar de 1000 jardas Percy, porque ele ainda estava consciente, mas parecia estar procurando por mais, como se houvesse algo que não estivesse ali. Eles eram bons amigos há cerca de 1 ano e ele nunca tinha visto a casa de Naruto, embora Naruto, por sua vez, tivesse estado na casa de Kenichi. Sua família até o conhecia razoavelmente bem. Naruto nunca o convidou para sair depois da escola, nem nada. Se Kenichi não tivesse o número do celular de Naruto, ele poderia dizer honestamente que provavelmente nem saberia como encontrar o cara fora da escola. Ele tentou segui-lo 1 ou 2 vezes, mas ele viu Naruto virar uma esquina e ele simplesmente desapareceu no ar. Mesmo quando eles encontraram uma sala de aula quase vazia com apenas uma outra garota estudando para se sentar para almoçar, ele ainda estava pensando profundamente sobre seu amigo. Seu único amigo realmente. Kenichi não era muito suave ou legal. Ele não era duro ou forte ou tinha uma personalidade atraente. Ele não era bonito. Não havia nada sobre ele digno de nota. Pelo menos Naruto tinha uma aparência bem interessante. A quilometragem pode ter variado em suas características faciais, já que Kenichi não estava prestes a julgar a atratividade de outro homem, mas mesmo que as garotas também não gostassem dele, quando você olhava para ele, achava difícil ignorá-lo. Talvez fossem os óculos aleatórios que ele costumava usar de vez em quando? Então isso implorou a questão. Naruto, por que somos amigos? Naruto estava no meio de desfrutar de um bom caldo de algum tipo de mistura de sopa de sua garrafa térmica de metal na mão antes que a pergunta fosse lançada sobre ele. Ele abaixou a garrafa térmica e engoliu o almoço enquanto parecia estar olhando para Kenichi com os 2 olhos fechados. Outra peculiaridade dele. Como ele fez isso? Naruto disse eloquentemente antes de encolher os ombros para aparentemente nada. Eu não estou entendendo, camarada. Do que você está falando? Kenichi não ia permitir que isso interrompesse sua linha de pensamento. Quero dizer, bem, você sabe o que quero dizer. Eu sou meio que um perdedor. Naruto se encolheu com a facilidade com que Kenichi conseguia se acalmar. Agressores de novo? Naruto perguntou, soltando um suspiro quando Kenichi não respondeu. Você quer saber por que eu sou seu amigo, mesmo que você possa ser um verdadeiro deprimido às vezes, e mesmo que uma boa rajada de vento possa derrubá-lo um determinado dia, e mesmo assim. Entendi, Naruto-san. Kenichi brincou, sentindo-se com cerca de meio metro de altura naquele momento. Pelo menos Naruto teve a sorte de parecer envergonhado por dizer, bem, mesmo que haja tudo isso, eu sou seu amigo porque você é um cara legal. Você é realmente um cara incrível. E você é o melhor amigo que um cara como eu pode desejar. E caras como nós precisam ficar juntos. Isso fez estufar um pouco o peito. Ele estava pensando que Naruto era amigo dele porque sair com a única pessoa na escola definitivamente vista como um perdedor maior do que ele desviaria todo aquele sentimento dele. Eu estava pensando por um momento que você apenas saia comigo porque eu faço um bom escudo de carne para os delinquentes. O quê? Claro que não, Kenichi. Como você pode dizer isso? Eu nunca poderia usar você como um escudo de carne. Naruto disse, parecendo ofendido com o mero pensamento, escudos de carne eficazes podem aguentar mais de um golpe. E assim o momento acabou e se foi. Eu vou encher minha garrafa térmica e pegar uma bebida. Kenichi disse, saindo de uma das mesas em que estava sentado para sair um pouco. Talvez eu volte para a aula mais cedo para tentar falar um pouco com o sensei. Tudo bem, cara, te vejo lá. Naruto disse, pegando um par de pauzinhos de seu almoço para começar a pegar macarrão de sua garrafa térmica para comer. Conversa à parte, hoje foi muito bom para Kenichi. Ele e Naruto finalmente encontraram uma sala de aula para almoçar onde alguém não entrava e começava a emasculá-lo por diversão. Talvez isso possa se tornar o local regular deles? 20x. Enquanto Naruto continuava a desfrutar silenciosamente de sua comida caseira, um trio de alunos do 2º ano entrou e observou quem estava na sala antes de fechar a porta. Eles zombaram de Naruto e imaginaram que poderiam lidar com ele em seguida se ele não entendesse a dica e se assustasse com o aviso que eles estavam prestes a dar ao habitante mais justo da sala. Como Naruto, eles não usavam o uniforme escolar, mas nem se importavam em tentar parecer apresentáveis, parecendo mais bandidos de rua comuns do que qualquer outra coisa. Ei, saia!
Um dos brutos disse a outra garota sentada na sala cuidando da própria vida estudando: este é o lugar que vamos durante o almoço. Tem sido o ano todo. Se você não quer se divertir um pouco, vá em frente, levante-se e desça. A maneira como eles cercaram a mesa da garota imediatamente a alarmou, e o fato de que a única outra pessoa na sala era um garoto loiro indefinido que estava comendo com cara magricela de cabelos castanhos só piorou as coisas. Ele não ia ajudar em nada, o almoço acabou em 5 minutos e esta é a minha sala de aula. Bem, se o almoço acabar em 5 minutos, esta não é sua sala de aula pelos próximos 5 minutos. Outro garoto disse, deixando cair as mãos bem no meio do livro antes de rasgar metade de uma das páginas. Ei, quem estuda na hora do almoço? Arrume um namorado. Não, pare. Esses são caros. Lugar errado, hora errada, eu acho. O terceiro disse enquanto a agarrava pelo braço e tentava puxá-la para fora de seu assento para empurrá-la para fora. Um assobio agudo direcionou sua atenção de volta para Naruto, que ainda estava sentado na mesa com os olhos fechados. Eu não acho que ela goste de ser tocada. Ele disse, segurando sua bebida que havia pegado mais cedo em uma máquina de venda automática. Vocês deveriam provavelmente ir e voltar para a aula, é meio tarde. Uma risada veio de um dos meninos quando ele largou o braço da menina e a deixou em troca da carne que realmente começou a levantar um fedor. E o que acontece neste seu mundo de fantasia se não ele apontou para a lata alta de alumínio na mão de Naruto? Você vai nos matar com sua lata de café. Na verdade, é chá verde. O riso parou. O que foi isso? Naruto não mediu palavras. Eu vou te matar com minha lata de chá. O primeiro garoto que falou cerrou os punhos até que um de seus companheiros de corrida colocou a mão em seu ombro para chamar sua atenção. Ei, temos 3 minutos antes que alguém entre aqui. Por que não? Com um sorriso se espalhando em seu rosto, ele se moveu pelo corredor onde Naruto estava e começou a correr para ele no caso de ele ficar esperto e tentar fugir. Naruto não fugiu. Mais rápido do que qualquer um poderia ter previsto, Naruto saltou e enfiou a lata na testa do atacante antes de socá-la e esmagá-la com um estalo metálico, derrubando-o de costas no corredor, desmaiado. Seus amigos recuaram em estado de choque e ficaram curvados para preparar e lutar contra Naruto, que se sentou com sua bolsa e seu almoço. Em vez de fazer ou dizer qualquer outra coisa, Naruto enfiou a mão na bolsa e tirou um lápis extremamente gasto e pequeno, mas ainda muito afiado, que ele colocou diretamente na mesa ao lado dele enquanto olhava diretamente para os dois, sem abrir os olhos o tempo todo. Foi um impasse que não durou 10 segundos, eles agarraram seu amigo nocauteado e saíram da sala às pressas. Quando chegaram à porta, Naruto limpou a garganta para fazê-los parar. Com isso ele abriu os olhos para revelar olhos azuis assustadoramente brilhantes olhando para eles como uma onça faria com sua presa. Ninguém precisa saber que eu bati em você. Eu não vou contar se você não contar. Eles não disseram nada, apenas continuaram, fechando a porta atrás deles para o caso de ele persegui-lo, como se isso fosse atrasá-lo. Tudo é uma arma. Naruto pensou consigo mesmo enquanto guardava seu lápis no bolso e começava a empacotar seu almoço. Eu realmente não teria matado aqueles caras, mas eles não precisavam saber disso. Ele murmurou para si mesmo antes de se levantar para sair. Esperar. A garota de antes disse assim que ele chegou à porta. Obrigado, senpai. Há algo que eu possa fazer para recompensá-lo? Senpai? Ela era uma primeiranista igual a ele, pelo que parecia. Com um estalar de dedos, Naruto deu a ela um grande sorriso. Sim. Ele então colocou um dedo nos lábios e imitou um chu. Você poderia manter isso em segredo? Eu não corro com nenhuma gangue e realmente não tenho nenhum amigo para me proteger. Eu não preciso desse tipo de atenção do cara durão. Não quero levar uma surra, você sabe. Não é muito lutador? Direita. A garota ligeiramente cética apenas assentiu, eventualmente adivinhando que Naruto tinha tido sorte e não queria que a notícia se espalhasse, então ainda mais pessoas poderiam procurá-lo para se vingar. Mesmo assim, ela devia a ele e não contaria a ninguém o que aconteceu depois. Tranquilizado pela garota, Naruto seguiu seu caminho assim que o sinal tocou para encerrar o almoço. 20x. Mais tarde naquele dia, ruas da cidade. Ei, Naruto-san, o que você acha de se juntar ao clube de karatê da escola comigo? Kenichi perguntou a Naruto enquanto eles voltavam da escola. Após o almoço, quando Naruto voltou para a sala de aula, ele encontrou Kenichi com suas roupas mais desgrenhadas do que quando ele o deixou. Ele não disse nada sobre isso, então Naruto não tocou no assunto. Quero dizer,
somos obrigados a ingressar em um clube de qualquer maneira e você ainda não o fez. Quem sabe, podemos ficar fortes. E Naruto disse, não parecendo nem um pouco entusiasmado com a perspectiva de ingressar naquele clube. Não sou muito fã de pessoas tentando me derrotar. Que foi o que aconteceu com Kenichi naquele clube? Todos os dias, metade dos valentões da escola estão no Karatê Clube Kenichi. Acho que você deveria pensar um pouco mais sobre isso e mudar. Eu sei o que parece. Kenichi admitiu, mas não posso desistir e apenas provar que sou fraco. Se eu for um membro do clube e admitir que estou abaixo deles, eventualmente, eles vão me ensinar, certo? Pela primeira vez, em vez de as pessoas apenas tentarem espancá-lo, pelo menos ele conseguiria algo com isso. Ensinar e aprender karatê era o objetivo do clube, não era? Não sei. Naruto disse enquanto colocava os óculos em volta da cabeça na testa para manter a franja longe dos olhos. Você não deveria se juntar a um clube com coisas que você realmente gosta? Nada na escola era atraente o suficiente para ele se interessar. Eu gosto das artes marciais. Kenichi defendeu. Você sabe que sempre me interessei por eles. Eu nunca vi você dar um único soco em qualquer coisa. Naruto respondeu sem rodeios. Além disso, seria melhor você tentar um dojo de verdade. Clubes escolares como esse são notoriamente pesados, não são? O conceito passou pela cabeça de um jovem comum, já que ele realmente não entendeu o que Naruto estava se referindo. Eu não entendo você. Quero dizer, é como um cara que realmente sabe o que está fazendo. Ponto. Naruto explicou, semi-cerrando os olhos em concentração enquanto pensava em uma maneira de expressar seu ponto de vista, mas apenas porque eles são um cara de nível inferior em um dojo de verdade. Você não ficará forte lá. Isso foi meio maldoso. Kenichi apontou. Por que você diria isso? Aqueles caras pareciam muito difíceis para ele. Se ele não tivesse um capacete quando o usaram como saco de pancadas, ele estremeceria ao pensar em como seria. É uma suposição, mas tem algum mérito. Naruto disse, nossa escola nem sequer é classificada nacionalmente para karatê. Eles não tentam competir em torneios. É apenas um clube para punk sair, socar coisas e falar sobre outras vezes que eles saíram e socaram coisas. Eles são apenas idiotas. Bem, você conhece algum dojo bom para karatê? AR. O aluno loiro riu um pouco timidamente antes de puxar os óculos para baixo sobre o rosto para esconder os olhos. Não. Ele falou de uma maneira longa e insegura, não apenas para karatê. Pensando bem, Kenichi provavelmente não deveria ter ficado surpreso que Naruto não tivesse nenhum interesse em se envolver com lutas. Naruto parecia nunca ficar irritado o suficiente para entrar em conflito com alguém. Ele nunca se levantou para brigar com pessoas que tentavam mexer com qualquer um deles. Em vez disso, apenas sorria com seu grande sorriso e tentava acalmar a situação. Foi surpreendentemente eficaz. Funcionou mais vezes para aliviar as tensões do que algumas quando ele não enfiou o pé na boca, mas não mostrou muito para sua espinha dorsal. Ele nunca correu de nada, mas também nunca correu para nada. Às vezes, porém, cada lua azul Naruto aparecia na escola parecendo ter levado uma surra, mas como ele nunca disse nada sobre isso, mesmo que nunca tivesse visto Naruto ser atingido. Ele realmente não podia dizer nada sobre Naruto e sua espinha dorsal ou a falta dela quando ele próprio era tão covarde quanto uma água viva. Sem aviso, Naruto entrou em uma rua que ele normalmente não via Naruto pegar. Ei, onde você está indo? Ele tinha certeza de que Naruto não vivia assim. Eu tenho algo para fazer antes de ir para casa. Naruto disse, acenando com o ombro enquanto deixava Kenichi para trás, te vejo amanhã na aula. Kenichi tinha a intenção de tentar segui-lo novamente para ver o que seu único amigo fazia em seu próprio tempo, mas ele nunca chegaria perto de onde Naruto estava indo antes de saber que estava sendo seguido e perderia ele em um piscar de olhos. Honestamente, o cara era como uma sombra às vezes. 20x. Outro local da cidade. Um adolescente com uma expressão plácida no rosto caminhava pela rua em um bairro residencial com um bocejo ao se aproximar de seu complexo de apartamentos. Ele usava um uniforme escolar preto e tinha uma mão preguiçosamente enfiada no bolso enquanto a outra carregava a mochila no ombro. A escola foi uma chatice como sempre. Ele pensou consigo mesmo enquanto passava a mão pelo cabelo preto que estava guardado em um rabo de cavalo espetado na vertical, mas é melhor do que a Homeland, com certeza. Oh, não seja assim, Shikamaru. Houve alguns bons tempos lá atrás também.
Ao ouvir aquela voz, o menino soltou um grande suspiro e dirigiu sua atenção para o patamar do andar em que ficava seu apartamento, e lutou consigo mesmo sobre subir para atender aquela pessoa problemática. Mas ele estava parado no caminho de chegar à cama para que ele pudesse tirar uma boa soneca durante a noite antes de poder voltar a dormir mais tarde. Então ele teve que subir, e subiu as escadas, recebido pelo rosto sorridente de Naruto Uzumaki. Shikamaru disse como se alguém tivesse dito a ele que ele havia recebido uma multa de estacionamento. De volta. Você poderia pelo menos agir como se estivesse feliz em me ver, só um pouquinho. Naruto disse enquanto seguia Shikamaru até a porta de seu apartamento. Nós somos o único ponto de contato para o outro, mas isso não importa. Você sabe que eu volto toda semana. Vamos entrar para que possamos conversar sobre a missão. Não precisa. Eu já sei o que você vai perguntar, e é a mesma resposta que dei a você na semana passada, na semana anterior e em todas as semanas anteriores a esta nos últimos 4 anos, disse Shikamaru. Mesmo que ele não achasse que Naruto fosse o tipo, ele não estava prestes a abrir a porta de costas para ninguém. Eles foram treinados melhor do que isso, mesmo que ele fizesse o possível para esquecê-lo. Não há mensagens. Não há nova missão para você ou para mim. Nunca há uma nova missão. Temos a mesma que eles nos enviaram para fora da ilha com e nada mais para complementá-lo. Nenhum objetivo novo ou rescindido, é a mesma coisa. Você não deveria falar sobre isso aqui abertamente. Naruto disse com uma carranca no rosto, e essa missão é difícil. Não consigo pensar em uma maneira de fazê-lo. Eu tentei tudo o que posso pensar. E você? Isso é porque é impossível para um gênio. Não devemos passá-lo. Eles nunca quiseram que passássemos. Shikamaru teria espancado seu rosto se não tivesse um mínimo de pena do pobre coitado. Ele queria gritar na cara dele, soletrar para ele algo que sua fé na cultura deles não o deixaria ver por si mesmo. Mas isso foi cruel. Mais cruel do que Shikamaru estava disposto a ser por nenhuma outra razão além de esmagar a alma de um homem, e ele não faria isso. Um dia ele esperava que Naruto visse a verdade do jeito que ele viu antes que ela o matasse. Mas talvez Naruto preferisse morrer acreditando em algo do que viver por nada. Passando a mão pelo cabelo, Naruto pegou seu celular para verificar que horas eram. Bem, vou tentar algo de novo esta noite. Se as estrelas se alinharem, talvez eu possa finalmente terminar esta missão para que eu possa esperar por meu próximo. Não se preocupe com isso. Shikamaru disse antes de entrar em seu apartamento, deixando Naruto do lado de fora. Apenas vá para casa, Naruto. Se você tentar de novo, vai acontecer a mesma coisa de sempre. A verdade que ele viu no momento em que foram colocados naquele barco para deixar a ilha que os treinou, a verdade que quase o quebrou depois da primeira vez que eles tentaram, falharam, e ele posteriormente aceitou e desistiu. A verdade de que eles não eram especiais. Eles não tinham algo que faltava aos outros alunos. Em vez disso, eles careciam de algo que os outros alunos realmente tinham nas mentes do Conselho Kage. No caso de Shikamaru, foi crença, impulso e motivação. No caso de Naruto foi diferente. Ele acreditava em Konogakakure, mas eles achavam que ele era muito empático, uma ocorrência em sua vida afetando negativamente demais para se recuperar na visão deles. Ser chamado para deixar a ilha Homeland mais cedo não era uma honra que significasse que você estava pronto para a vida como um ninja funcional. Eles foram mandados embora antes que seu treinamento estivesse completo. Dada uma tarefa impossível para os dois que eles nunca poderiam completar. E o motivo era simples. Porque nunca se esperava que eles o concluíssem. Nunca, Naruto, mesmo que você entre lá e saia com o que precisa, não há para onde levar. Você não vê? Não havia nem como entregar os resultados. Eles não sabiam como chegar à ilha de propósito, a menos que você fosse um Jonin. E eles se esforçaram muito para garantir isso, especialmente na saída. Eles foram informados de que alguém iria encontrá-los e entrar em contato com eles, mas nenhum deles ouviu um pio em 4 anos. Nenhuma tentativa de verificar seu progresso ou se ainda estavam vivos. Konogakakure lavou as mãos deles porque pensaram que não estavam à altura. Eles foram mandados embora para lavar e morrer. E eles não podiam nem fazer isso direito. 20x. Mais tarde naquela noite. A noite havia caído, e Naruto só fez uma rápida parada em casa para pegar algumas coisas, como uma muda de roupa e algumas outras coisas antes de voltar para fora. Ele caminhava pelas calçadas em um passo reservado, lento e deliberado enquanto se conduzia ao seu destino pretendido com o mesmo tipo de andar que costumava ver seu pai usar quando era um garotinho.
Não havia necessidade de correr para onde ele estava indo. Não importa quando ele aparecesse, ainda seria o mesmo de sempre. Cara, isso foi negativo. Ele sempre se perguntava por que seu pai, um homem que ele sabia de fato ser mais rápido do que seus olhos podiam ver, na maioria das vezes se movia tão devagar, tão deliberadamente, quando não precisava, mas agora ele estava começando a entender a razão pela qual. Pelo menos ele pensava assim. Ele não podia perguntar. Não havia ninguém para perguntar. Não pense nisso. Naruto pensou consigo mesmo enquanto se aproximava do ponto de inserção para começar sua missão. Ele sabia porque já tinha feito isso tantas vezes que seu corpo conhecia essa parte da cidade de cor e já sabia que deveria temê-la. Mas ele nunca recuou. Esta é a sua missão. Sua primeira missão. Você tem que completá-lo. Não importa quantas tentativas você precise. Não importa quanto tempo demore. Tentando se animar com seu próprio mantra interno, Naruto respirou fundo várias vezes e olhou para os pés antes de começar a correr quando viu que as ruas e calçadas estavam limpas. Ele precisava que as ruas estivessem limpas antes de começar a correr, pois não podia deixar ninguém vê-lo se movendo tão rápido. Eventualmente, um pedaço de terra que tinha um muro de 15 pés erguido ao redor de toda a propriedade apareceu, e bem na frente dele havia um grande portão que tinha o dobro da altura, com um par de portas de ferro muito grossas e pesadas para um normal pessoa para abrir. Isso é bom. Ele pensou consigo mesmo, puxando uma corda e um gancho de sua bolsa que usou para alcançar o prédio mais alto da área próxima. Isso lhe daria uma visão decente de seu alvo. Deitado no telhado em questão, de bruços enquanto espiava por cima daquele muro e tomava conta de tudo que via, ele baixou os óculos sobre os olhos e levou em conta a troca de roupa do que estava usando antes aquele dia. Suas calças eram pretas e tinham a parte de baixo delas colocadas dentro de sapatos pretos de cano alto para evitar que qualquer peça de roupa solta se arrastasse. Ele usava uma camiseta preta regular de mangas compridas que era enfiada no cinto o suficiente para funcionar de maneira semelhante às calças, sem artigos soltos. Ele parecia normal o suficiente para andar casualmente sem escrutínio, mas era tão funcional quanto ele precisava para o que estava fazendo. Hoje à noite. Ele pensou consigo mesmo, fazendo uma pequena oração para o caso de algo dar errado, de novo, depois de todos esses anos, e de todas essas asneiras. Esta é a noite em que finalmente me infiltro em Ryuzanpaku, o dojo do mais forte. Desta vez vai ser o charme. Eu vou conseguir e completar minha missão de... Ops! Bem, não, ele não iria, porque já havia o peso visivelmente pesado de uma espada contra a base de sua espinha. Você novamente? Ao som daquela voz feminina muito calma, monótona, quase entediada, Naruto sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não fez nenhum movimento brusco. Não. Eu nem consegui pular o muro dessa vez? Eu tenho treinado pra caramba para esta tentativa. Na verdade, ele não se mexeu. Nenhum músculo. Não, ele não faria nenhum movimento brusco aqui. Ele já havia caminhado tanto na neve antes e não gostou nem um pouco do destino que o esperava. Ele sentiu um dedo fino e macio cutucá-lo no lado da cabeça várias vezes, como se tentasse fazer com que ele reagisse de alguma forma, mas ele não se mexeu. Nem mesmo seus olhos se desviaram da visão de Ryuzanpaku. Ele não precisou olhar para ver quem era. Foi o único habitante do dojo que se preocupou em tentar se aproximar dele quando pegaram, e ele usou a palavra tentando vagamente, pois duvidava que ela estivesse realmente tentando. E essa mulher não era uma ninja? Ela poderia muito bem ter sido. Ele não precisava ver como ela era porque ele já sabia. Ela era uma jovem alta e extremamente linda, vários anos mais velha que ele, muito bem dotada na opinião de Naruto, com olhos roxos sem emoção. Seu cabelo escuro caía pelas costas em um longo rabo de cavalo amarrado com uma fita rosa. Ela usava meias roxas que subiam até a metade das coxas e sandálias simples para combinar com um kimono rosa de mangas largas, com um nodashi muito comprido na mão que não estava cutucando o crânio dele, bandagens cobrindo o cabo. Naruto era muito íntimo com isso, pode-se dizer. E ela foi a primeira mestra de Ryuzanpaku com quem ele teve um desentendimento. Kouzaka Shigure, o prodígio da espada e a senhora de todas as armas. A primeira vez que ele veio para Ryuzanpaku quando tinha 12 anos, ele tentou se esgueirar por cima do muro, e ela o cortou da cintura ao ombro antes mesmo que ele se acostumasse com suas configurações. Ela não o matou embora. Ela apenas chutou seu corpo inconsciente para fora do portão da frente. E mais uma vez, ela estava apontando uma espada para sua espinha. Qual o seu nome?
Ela disse, finalmente ficando de pé diretamente sobre Naruto enquanto segurava na ponta da lâmina. Você não soa como se você se importasse muito. Ele finalmente disse, sabendo que ela não o considerava uma ameaça suficiente para fazer qualquer coisa, desde que ele permanecesse parado. Eu não me importo, nem um pouco. A mulher admitiu abertamente, mas você tem tentado invadir por anos agora. Quantas vezes tinha sido neste ponto? 50? Mais? Tinha que haver algo que ele estava procurando, e não sabemos o seu nome. Naruto esperava levar mais chutes na bunda ao ser descoberto. Ele normalmente fazia. Todas as vezes que ele tentou entrar em Rio Zanpaku, ele foi pego e destruído quando tentou correr. Não, destruído não era a palavra certa. Ele foi aniquilado. Mas era isso que você conseguia quando escolhia artistas marciais de nível mestre. Mas Ryo Zanpaku eram monstros absolutos. Eles nunca o mataram, ou o prenderam. Eles o colocariam no chão com força e rapidez. Ah, tão rápido! E então eles o jogariam por cima do muro nos arbustos do lado de fora, onde ele acordaria na manhã seguinte e iria para casa, ou para a escola, dependendo do dia. Kenichi sempre olhava muito para o dano que ele apresentava, como muitos outros, mas pelo menos o cara estava disposto a respeitar certos pontos de sua privacidade e nunca perguntou sobre isso. Muitas vezes ele pensava sobre por que a organização de Konogakakure enviaria um par de ninjas novatos para fazer uma missão como esta, e Shikamaru continuou tentando convencê-lo a deixá-lo ir. Mas ele não podia. Ele não iria. Como ele pôde fazer algo assim? Fugir de sua primeira missão, mesmo que parecesse impossível para ele? Seus pais nunca o fizeram, e ele também não o faria. Eles eram ninjas incríveis, e ele também seria. Konogakakure acreditou nele e em Shikamaru o suficiente para mandá-los embora antes de qualquer outro aluno de sua faixa etária, sozinhos, para enfrentar uma tarefa tão difícil. Eu acredito. Eu acredito em mim. Naruto pensou consigo mesmo, apesar de estar preso sem nenhuma maneira previsível de contra-atacar. Talvez desta vez. Desta vez ele tinha algo na manga que poderia superar um deles. Nunca deixe que eles mudem quem você é. No momento em que seus músculos se contraíram para fazer um movimento, a mulher acima dele o deixou inconsciente com um único golpe do lado cego de sua lâmina. Ela apenas ficou de pé sobre ele e olhou para o corpo de Naruto antes de encolher os ombros para si mesma e pular de seu poleiro no maior edifício do quarteirão, limpando 3 outras casas e toda a rua antes de voar sobre as paredes de Rio Zanpaku para retornar de onde ela veio. E lá Naruto permaneceu no telhado, onde dormiria até o amanhecer. Flashback. 7 anos atrás. Embora o tempo tenha voado, a rotina permaneceu a mesma. A escola para ninjas em treinamento era bastante uniforme. Para os jovens como Naruto, eles aprenderam coisas elementares que teriam aprendido em escolas normais para crianças. Leitura, linguagem, geografia, história geral, matemática e ciências e cultura, sendo esta última aula a favorita de praticamente todos os alunos porque envolvia muita TV e filmes, e qualquer coisa que os permitisse entender o que se esperava de pessoas normais fora da ilha. A razão da existência da aula de cultura é que, embora as crianças estivessem isoladas para a privacidade de sua organização, elas não enviariam seus estagiários ao mundo ignorantes. Eles saberiam o máximo que pudessem sobre o mundo e como agir nele, como poderiam e os manteriam vivos e os ajudariam a completar suas missões. Ao contrário da crença popular, os ninjas realmente gostavam que sua laia tivesse personalidades. Ser tão rígido quanto uma prancha e sem emoção levantou muitas bandeiras vermelhas. Ser normal e se misturar era a melhor maneira de lidar com qualquer tarefa. Além disso, as crianças também ganharam condicionamento físico. Muito disso. Afinal, um ninja saudável era um ninja forte. Terminando as sessões de PT da tarde, as crianças estavam sendo colocadas em seus passos finais do dia no pátio arborizado fornecido para toda a turma aprender dia após dia. Um homem com cabelo castanho preso em um rabo de cavalo e uma cicatriz no nariz estava vestido com o traje ninja branco do Shinobi Shouzoku que só era realmente usado na Ilha Pátria, apenas exigido para ser usado durante o treinamento oficial como um uniforme. Era roupa ninja estereotipada, mas toda branca, sem nenhuma peça de roupa solta junto com meias tabi e sandálias. As crianças usavam a mesma roupa, mas de preto. Na frente de um grupo de alunos, todos de frente para ele, ele ficou respirando calmamente enquanto observava os 20 alunos de 9 anos fazerem o mesmo. As turmas eram separadas por idade,
pois quando completassem 15 anos seriam enviados para o mundo ou teriam a opção de ficar. Esses ninjas que ficaram seriam a força permanente caso a ilha precisasse ser defendida. Eles também cuidavam da terra, do terreno da escola, das crianças e de outras responsabilidades como seus empregos oficiais e vestiam uniformes brancos. Era mais fácil do que sair para o mundo, mas você não conseguia sair de jeito nenhum. Tudo bem. O homem disse, dando um sinal para as crianças ficarem à vontade por um momento. Ok, hoje vamos começar a prepará-los para os testes de final de ano para marcar seu progresso e ver o que vocês precisam trabalhar respectivamente se você sempre quis passar pelo momento em que ocorre a maioridade. Portanto, faremos uma rápida revisão para cada um de vocês para garantir que saibam o que se espera de vocês desta vez. Será mais difícil do que da última vez anos, então prepare-se bem. Estou entendido? Sim, Iruka-sensei. Todos os alunos, homens e mulheres, falaram ao mesmo tempo. Um sorriso apareceu em seu rosto e ele continuou. Agora vamos implicar com todos vocês um pouco, uma fileira de cada vez. Todos os alunos ficaram tensos, pois seria algo surpreendente. Sempre foi. Sempre que eram informados de que estavam prestes a ser perseguidos por um dos instrutores, isso geralmente significava que algo aleatório estava para acontecer e eles tinham que reagir de acordo ou seriam chamados por isso. Assim, a primeira fila de crianças avançou e ficou ereta, esperando a largada. Sem aviso ou movimento de Iruka, uma fileira de shurikens cegos, um para cada uma das 5 crianças na primeira fila, voou direto para eles. Sem um som ou qualquer outro estímulo, cada criança naquela fileira imediatamente se agachou o suficiente para evitá-lo e puxou uma kunai de treinamento embotada, posicionada em uma postura para se defender com os olhos disparando ao redor com suspeita para analisar todo o pátio florestal. Iruka não disse nada, mas acenou com a cabeça em aprovação. Preparar-se para se defender era o curso de ação apropriado em tal situação. Isso foi básico, aprender a responder a uma ameaça misteriosa, não entre em pânico sob coação. Não se move em uma direção aleatória, caso contrário, você pode cair para onde seu oponente deseja que você seja direcionado. Iruka ergueu as mãos e começou a mover os dedos, levantando um grande labirinto de fios de metal que havia preparado com bastante antecedência e conectado aos dedos pouco antes de falar sobre o exercício que iriam fazer. O movimento permitiu que o fio se tornasse visível para os alunos como um aviso: alcance-me. Ele disse. Com isso, seus dedos começaram a dançar e as crianças foram forçadas a se esquivar dos fios que se moviam sem serem pegos por eles e pendurados. 2 ninjas em treinamento foram pegos logo, enquanto outros 3 tomaram seu tempo e abriram caminho pelo labirinto sem se mover devagar o suficiente para tocar em nenhum deles. Tocar um fio ninja de metal esticado de verdade era tão bom quanto se cortar. Era afiado como uma navalha. Por fim, eles abriram caminho com muito esforço e chegaram ao final, todos cansados do movimento constante da adrenalina de não querer ser pegos. Como última coisa, Iruka puxou um pequeno sino decorativo e deu-lhe um jingle antes de sorrir: pegue este sino de mim se puder. Ele disse em uma voz desafiadora. 2 das crianças ninja imediatamente entraram em ação enquanto uma ficou para trás e não fez nada. Um com cabelo preto espetado e olhos negros, o outro com cabelo ruivo ralo e sardas. Não demorou muito para Iruka se livrar de um deles. Enquanto ele se esquivava da tentativa do primeiro de um chute deslizante, o segundo veio direto planejando usar a distração do primeiro ataque e as mãos para lutar. Não é uma tática ruim contra alguém do seu nível, mas ele era um chunin, e esses não chegavam nem perto do genin. Ele simplesmente afundou o punho na barriga da criança com força, deixando-a cair no chão sugando ar sem fôlego. O segundo filho foi um pouco mais difícil de se livrar. Para uma criança de 9 anos, ele lutou furiosamente. Um garotinho com os olhos de cabelo preto espetado brilhava com determinação para pegar aquele sino. Alternando entre atacar com socos e chutes e alcançar a campainha quando achava que tinha conseguido. Eventualmente, porém, ele se estendeu demais alcançando um sino em um blefe de Iruka e foi atingido na cabeça com a parte inferior do punho forte o suficiente para espalhar seu cérebro e derrubá-lo no chão também. Boa intensidade Sasuke, mas seu primeiro ataque foi muito avançado. Sua técnica era boa, mas sem desenvolver a velocidade para usá-la um oponente forte não cairia nela. Iruka disse quando o garoto que ele acabou de bater se levantou e caminhou até os outros alunos para chegar ao final da fila. Seus olhos de ônix brilharam em reconhecimento ao elogio. John, trabalhe em sua abordagem. Não telegrafe um movimento chegando. Iruka disse para o outro garoto que havia tentado lutar com ele.
Ele não disse nada ao terceiro garoto, aquele que não havia lutado com ele para começar. Tudo o que ele fez foi gesticular com a cabeça para ele ir para o final da fila. Naruto. Você terminou. Naruto sorriu ligeiramente e esfregou o cabelo antes de fazer exatamente isso. Enquanto ele se movia para o final da fila, ele podia ouvir muitos outros alunos sussurrando sobre como ele não tentou pegar o sino porque sabia que Iruka também o teria espancado. E como Naruto esperava obter boas notas se não acreditasse em seu corpo a corpo o suficiente para lutar com o professor durante a aula. Uma vez que ele chegou ao seu lugar no final da linha de volta em suas fileiras originais enquanto o próximo grupo passava pelos testes aleatórios de Iruka, Sasuke lhe lançou um sorriso momentâneo, mas quando Naruto se virou para olhar para ele, ele já estava de frente novamente. Naruto estreitou os olhos para ele para tudo que todos estavam dizendo, suas bochechas coradas de vergonha, mas ele apenas balançou a cabeça e não disse nada. 20x. À distância, entre as árvores, dois dos ninjas mais velhos da ilha estavam escondidos, observando a próxima geração de ninjas de Konogakakure aprendendo sua arte. Um homem em um kimono preto com cabelo grisalho espetado e careca e manchas escuras no rosto olhou para baixo com um sorriso. Você viu aquele Danzo? O menino que não lutou. Danzou respondeu. Ele também era bastante velho, com cabelos pretos espetados, curativos cobrindo um olho enquanto o outro permanecia fechado, uma bengala em uma das mãos e a outra na tipóia e gesso grosso. Sim. Ele foi o único de seu grupo que passou por todas das provas. Seu professor nunca disse que eles precisavam pegar o sino, apenas para fazê-lo se pudessem. Nenhum deles teria conseguido. Um ninja não entra em combate quando não há necessidade. Hiruzen disse como se estivesse recitando uma regra, a violência salva apenas quando necessário. A maioria dos jovens são tão rápidos em tentar mostrar suas habilidades para conseguir o que precisam quando às vezes não há razão para tal coisa. Mas eles vão aprender. Danzo disse em troca, eles estão apenas começando a aprender o básico do nosso caminho. Isso virá com o tempo. Mas aquele já está muito avançado, não é? O menino que ficou para trás? Sim. Naruto é o nome dele, eu acredito. Ninja de segunda geração por parte de seu pai, sétima geração por parte de sua mãe. Ambos são Jounin, e seu pai quase recebeu o status de Kage como você e eu. Kage era a classe mais poderosa de ninja disponível. O sistema dizia que todos os ninjas considerados bons o suficiente para começar a trabalhar recebiam o posto de Genin. A partir daí, uma promoção a Chunin era possível, dependendo do apoio suficiente de outros do mesmo nível depois que mais experiência e habilidade fossem adquiridas. O mesmo vale para o Jounin, apenas mais longo e mais difícil. Um Kage era raro. O melhor dos melhores. O nível mais alto alcançável. Todos os ninjas de nível Kage permaneceram na Ilha Pátria, com um lugar reservado para eles no conselho que governava toda a organização. Atualmente, havia apenas 13 membros servindo na elevada posição, e a maioria deles tinha mais de 50 anos. Namikaze. Danzo disse com um toque de espanto em sua voz branda, ele é bastante jovem para tal consideração, não é? Como um homem sem antecedentes em sua família antes dele de ser um shinobi, isso é extremamente impressionante. Como aquele homem acabou com alguém como Uzumaki Kushina estava além dele. Ela era uma ninja incrível, mas sua personalidade como ninja não era o que eles desejavam. A maneira como ela fazia as coisas caminhava na linha de aceitação dentro de seu clã. Espero que ela não tenha passado isso de sua linhagem para seu filho. Seu filho parece estar melhorando também, mas podemos estar nos adiantando, disse Hiruzen. Uma mentalidade positiva em relação às crianças que estavam treinando era sempre o que era necessário para aqueles que vieram antes deles. Um sorriso então apareceu em seu rosto, eu me pergunto se ele pensou em pedir o sino gentilmente. Flashback final. 20x. Com seus sonhos do passado quebrados, Naruto voltou para a Terra da Consciência em meio a cutucadas afiadas ao seu lado. Ele abriu seus orbes azuis para encontrá-los cheios de sol da manhã. Então ele foi nocauteado novamente. Aquela mulher com as armas era muito rápida. Não que ele tivesse uma boa posição para começar a lutar. Se ele estivesse de pé, teria lutado de verdade. Oh, quem ele estava enganando? Ele teria sido derrotado com a mesma rapidez se estivesse de frente para ela de prontidão. A única diferença seria que ele poderia tê-la visto dar seus primeiros passos antes que ele a perdesse de vista e ela o colocasse para dormir com a mesma decisão. É hora de acordar Ninja-kun.
A voz de uma garota brilhante e alegre disse enquanto ela continuava tentando acordá-lo: Eu ouvi de Shiguri-san que você tentou invadir novamente ontem à noite. O que você quer de nós? Talvez se você nos dissesse que não iria ter tem que fazer, bem, isso. MMMPH. Naruto gemeu sem abrir a boca enquanto virava a cabeça para encarar a pessoa que estava mexendo com ele, o Ryozanpaku Imi. Eu não te vejo há um tempo. Disse que Ryozanpaku Princess era uma adorável adolescente da idade de Naruto com longos cabelos loiros e olhos azuis brilhantes e uma marca de beleza sob o olho esquerdo. Por alguma razão, seu cabelo estava preso em uma única trança para combinar com as duas presilhas roxas que ela usava para mantê-lo fora de seu rosto, o que era estranho porque estava solto todas as vezes que ele a via. Ele não queria que seus olhos se desviassem do rosto dela por respeito, porque se o fizesse, acabaria encarando. Seu corpo era absolutamente deslumbrante. Mulheres adultas matariam para ter uma figura completa como a dela. A referida figura estava vestida com um blazer para algum tipo de uniforme escolar e uma saia xadrez. Um beicinho absolutamente adorável veio ao seu rosto depois de ouvir o que Naruto a chamou e ela o cutucou várias vezes com um pouco mais de dureza do que antes. Meu nome é Mil Ninja-kun. Furinji Mil. Você sabe disso. Claro que eu faço. Ele fez. Mas não parecia certo ser tão familiar com alguém de quem ele estava tentando tirar algo, especialmente porque ela já sabia que ele era. Então, novamente, ela era a única habitante de Ryozanpaku que nunca o nocauteou no prazo de 5 segundos. E eu ainda não sei o seu. Mil disse, cruzando os braços e empurrando o peito enquanto continuava sentada de joelhos ao lado dele, depois de 4 anos. Ah, não fique assim. Naruto respondeu, balançando os braços e as pernas o suficiente para ter certeza de que Shiguri não o paralisou quando ela o atingiu no pescoço para nocauteá-lo. Quem tenta ser amigo do ninja tentando superá-los? Já lutou quantas vezes de novo? 10 vezes. Mil forneceu um sorriso prestativo. Um olhar confuso apareceu no rosto de Naruto com isso, de jeito nenhum. Achei que teria sido muito mais do que isso. Eu esbarrei em você umas 6 vezes sozinho tentando invadir sua casa. Franzindo a testa em pensamento, Mil finalmente bateu em uma mão fora da realização. Oh! Você está contando todas as vezes que você fugiu e se escondeu. Bem, isso daria 14, mas algumas delas não contam para o que nós fez bobagem. E isso rachou a pele de Naruto. Sim, ele fugiu algumas vezes enquanto eles brigavam. Era uma tática perfeitamente sólida, e levou a algumas de suas vitórias mais dominantes sobre ela quando ele realmente aprendeu ou virou a mesa várias vezes. Mas as únicas vezes que ele se escondeu quando estava no meio de uma briga com ela não foi por causa dela. Foi por causa do monstro que apareceu toda vez que ele começou a ganhar. Você acha que seria tão fácil aproveitar os mestres de Ryozanpaku e minha neta? Agora ele não tinha medo de nada, ou de qualquer coisa que ele admitisse prontamente, mas o avô dela era assustador pra caralho. Ela descende dele? De jeito nenhum, não aquela coisinha fofa. Não dele, de jeito nenhum. Naruto não aceitaria isso como uma realidade, porque seu avô era de longe o mestre mais terrível dentro de Ryozanpaku. E sem falta, não importava o que acontecesse, sempre que Mil acabasse tentando lidar com ele e não conseguisse derrotá-lo ela mesma, seu avô semideus gigantesco aparecia e o fumava à primeira vista. Mesmo que a luta deles não tivesse causado confusão quando ele os encontrou. Ele poderia correr do homem no segundo em que o visse. Seu pé não tocou o chão na direção oposta uma vez antes de tudo escurecer e ele acordar com mais ferimentos do que jamais se lembrava de ter. Tudo que ele podia fazer era tartaruga e torcer para que ele caísse em algum lugar confortável depois de ser eliminado, porque se The Invincible Superman Furinji Hayato fosse o mestre que o pegasse, ele não acabaria fora das paredes nos arbustos ou apenas no quarteirão. Era como se o homem tivesse um sexto sentido para saber sempre que alguém estava ferrando com Mil. Ou era só ele? De qualquer maneira, a melhor opção quando era ela quem o confrontava nos terrenos de Ryozanpaku era geralmente apenas correr dela, um Asvulpin secundário. Quando lutavam, ela era uma inimiga feroz. O mais feroz que ele já lutou, isso não o destruiu completamente. Fora das paredes, como agora, ela era um deleite absoluto. Realmente fácil de falar. Uma garota tão doce. Era como se ela não reconhecesse o fato de que ele era um inimigo do lado de fora, o que provavelmente era parcialmente culpa dele, já que ele era tão afável fora de sua missão. Bem, eu deveria ir para a escola agora,
mas minha cabeça está me matando, então acho que vou ficar aqui e tentar pensar em uma nova maneira de entrar em Ryozanpaku antes de ir para casa. Naruto disse com indiferença por falar com a pessoa cuja casa ele tentaria se infiltrar. Boa sorte com isso! Mil gorjeou alegremente, dando um tapinha na cabeça dele. Falando em escola, eu tenho que ir para a aula agora. Estou começando em uma nova escola para a qual me transferi hoje. Assassino! Naruto disse sinceramente com um polegar para cima, espero que corra bem. Ele então notou algo que se destacou na aparência dela, o que há com os óculos. Ele lutou contra ela um monte de vezes. Ele sabia muito bem que ela tinha uma visão perfeita e não precisava deles. E, apenas tentando evitar a tensão e parecer normal. Ah, entendi. E ele realmente disse, bem, tchau Imi. Tchau. Até logo Ninja-kun. Esquisito. Eles eram amigos? Ele estava tentando tirar algo importante de dentro das paredes de Ryozanpaku. Você não poderia ser amigo de alguém que morasse no lugar que você estava tentando roubar, mesmo que fossem cordiais um com o outro. Eles eram mais como rivais. Tipo de... Ele entrava, às vezes ela tentava impedi-lo. Se ela não pudesse detê-lo ou nunca o descobrisse durante suas tentativas de missão, outro mestre o faria. Era assim que sempre acontecia, não importava o que ele tentasse, mesmo se eles conversassem se ele a encontrasse no caminho para a loja ou na rua ou algo assim. 20x. Algum tempo depois, casa do Naruto. A porta da frente da modesta casa de 2 andares se abriu quando Naruto entrou e tirou os sapatos no espaço necessário. PSSHT. Coloquei meus sapatos de escalada e não consegui passar pelo portão da frente desta vez. Naruto pensou consigo mesmo, deixando cair sua bolsa na mesma área. Estou em casa. Ele estava falando para si mesmo, no entanto. Não havia mais ninguém ali além dele. Enquanto ele caminhava pelo hall de entrada, seus olhos se voltaram para algumas das fotos na parede que ele não havia tocado desde que Konogakakuro o enviou em sua primeira missão e no dia em que ele voltou para casa que ele e seus pais dividiam até que ele foi enviado fora para treinar em Homeland Island por anos e anos. Sua mãe e seu pai. Ele simplesmente gostava de manter essas fotos, mesmo que não estivessem mais com ele. Ele estava em muitos deles quando criança, e todos pareciam felizes. Eles o amavam. Eles deixaram tudo para ele. A casa deles, todo o dinheiro que era suficiente para ele viver até se formar e ir para a faculdade, se acabasse indo, e muito mais. Subindo as escadas para seu quarto, ele entrou e sentou-se em sua cama, os olhos piscando para vários cadernos de redação que estavam basicamente preenchidos de capa a capa. Essas eram as coisas que o deixavam mais confuso quando pensava no que haviam deixado para ele. Eles estavam cheios de ideias e programas de treinamento que planejavam fazer com que ele voltasse. Isso o fez sorrir. Havia tanta coisa para mantê-lo ocupado, mesmo depois de mandá-lo para a faculdade. Porque eles acreditaram nele. Mesmo que ninguém mais o fizesse, eles o faziam. Eles estavam dispostos a morrer por seu dever como ninjas, e em seu lugar ele continuaria e seria tudo o que eles eram e muito mais. Se os mestres de Ryozanpaku continuassem batendo nele e o expulsando, ele treinaria mais. Ele não precisava lutar contra eles, apenas encontrar uma maneira de passar por eles e procurar seu objetivo. Ele seria o Kage que seu pai deveria se tornar, e ele faria do jeito que eles mandassem. O jeito dele. A derrota não iria fazê-lo recuar e mudar quem ele era. Ele prometeu a eles que não o faria. A última promessa que ele fez pessoalmente. Flashback, 7 anos atrás. O dia de Naruto tinha sido extremamente estranho. Na verdade, as coisas estavam estranhas há algum tempo. Desde que ele veio para Homeland Island, seus pais cumpriram a promessa de escrever para ele com frequência. Quase o incomodava sem parar quantas cartas ele recebia deles, perguntando sobre tudo e qualquer coisa. Disseram-lhe que sabiam de suas notas e que, em sua maioria, eram muito boas. Kushina constantemente o criticava por melhorar suas ciências e matemática, embora gostasse de se gabar do fato de que ele possuía todas as aulas de cultura com mão de ferro. Minato realmente não gostou da pequena rivalidade de Naruto com o colega melhor aluno em sua faixa etária em Uchiha Sasuke, mas ele encorajou Naruto que se ele fosse competir, ele deveria chutar seu traseiro. Embora isso provavelmente tenha sido algo que Kushina escreveu. Mandaram pacotes para ele e até conseguiram mandar uma TV e um PlayStation para ele ocupar o tempo quando estava sozinho para o desempenho nas aulas. Foi um grande sucesso com as outras crianças e lhe rendeu alguma popularidade.
Eles sempre diziam a ele quando iriam visitá-lo e sempre vinham vê-lo uma vez no verão, uma vez no inverno e uma vez em seu aniversário. Eles nunca perderam o ritmo. Qual era o problema agora? Seu aniversário foi há uma semana, e seus pais continuaram escrevendo que estavam ansiosos para visitá-lo no dia 10 de outubro. 10 de outubro, 10 de outubro, 10 de outubro, em todas as cartas que receberá de agosto a setembro. Mas no início de setembro ele parou de receber cartas. Pelo frio, eles simplesmente pararam de chegar. Ele pensou que poderia ser por causa das tempestades, já que o barco era a única maneira de chegar e sair da ilha, mas então o dia 10 de outubro veio e passou, e eles não vieram. Mas eles provavelmente estavam ocupados. Além de serem ninjas de alta classe, Kushina e Minato também tinham empregos de verdade. Trabalhos importantes. Algo provavelmente acabou de acontecer. Então, por que seu coração parecia estar puxando para baixo de pavor? Para acrescentar a isso, seus professores não o abordavam normalmente da maneira que faziam antes. Mesmo Iruka, que tinha sido seu favorito entre os instrutores rotativos, o fez sentir como se algo estivesse errado. Uma batida veio na porta de Naruto enquanto ele estava encostado no parapeito da janela, olhando para o oceano através das árvores. Ele tinha uma ótima visão, está aberto. Falando no diabo, Iruka abriu a porta e colocou a cabeça para dentro, olhando em volta para se certificar de que não havia nenhuma outra criança no quarto de Naruto antes de entrar e fechar a porta atrás de si. Ele precisava dizer a ele algo que os outros não deveriam ouvir antes dele. Ei Naruto, eu preciso te contar uma coisa. É importante, e é sobre seus pais. Eles estão vindo? Naruto se virou tão rápido que Iruka teve que piscar e ter certeza que ele o viu se mover, ou eles estão aqui. Seu rosto se iluminou com o pensamento, que quase esmagou seu coração ao ver. Mas ele era um ninja. Naruto era um ninja. Todos eles lidaram com esse tipo de coisa eventualmente. E ele precisava saber, eles não estão vindo Naruto. Agora ou nunca mais. O choque e a confusão em seu rosto logo dariam lugar ao completo horror. Uzumaki Kushina e Namikaze Minato estão ambos mortos. Sinto muito por sua perda. Iruka apenas ficou parado ali por um longo tempo observando a expressão fria e congelada no rosto de Naruto. Isso fez estremecer ao vê-lo. E então as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto enquanto ele olhava para seu professor. Eles foram enviados em uma missão de infiltração muito sensível, e não conseguiram. Iruka explicou a um Naruto petrificado, aparentemente congelado no tempo: eu não quero ser o único a dizer algo assim Naruto, mas eles morreram fazendo o que você está treinando para fazer agora. Estamos orgulhosos deles e você também deveria estar. Sinto muito. Isso foi tudo que ele conseguiu repetir até sair da sala e deixar Naruto sozinho. Mais uma vez Naruto chorou, mas desta vez sons vieram de seu quarto. Na calada da noite, o som de socos batendo em uma parede de pedra e soluços descontrolados emanavam de seus aposentos. E daquele dia em diante tudo mais também foi por água abaixo, quer ele soubesse disso ou não. Flashback, 4 anos antes. Essa ocorrência vinha acontecendo muito nos últimos 3 anos desde a morte dos pais de Naruto. Ele seria retido depois da aula para falar com um de seus instrutores. Ele não tinha pairado sobre o status de cão de topo por anos e ele sabia disso, mas ele ainda treinou sua cauda. No entanto, isso não mudou nada para ele. Ele continuaria. Foi tudo o que ele pôde fazer por seus pais depois que eles morreram antes de ver o quão grande ele poderia ser. Ele teria que brilhar tanto que eles poderiam vê-lo de onde quer que estivessem. Hoje o instrutor que o reteve foi Iruka. O homem era praticamente o seu favorito, mas ainda olhava para Naruto com a mesma expressão desapontada que os outros instrutores já faziam há algum tempo. Ele foi o último a fazê-lo, porém, e sempre foi o único a tentar conversar com ele assim. Para tentar ajudá-lo. Naruto. Iruka disse no pátio vazio da floresta que servia como sala de aula de treinamento físico para sua faixa etária: diga-me como posso ajudá-lo. Você sabe que estou aqui para ajudar. Diga-me o que você acha que posso fazer para trazê-lo de volta. Oh, vamos lá. Ele não estava tão mal assim, Iruka-sensei, eu não sei. Naruto, de 12 anos, disse com um encolher de ombros: quero dizer, estou conseguindo. Estou passando em tudo. Estou passando bem em tudo. Fale com uma das crianças que não estão passando nos testes. Inferno, eu sou o melhor da classe no quesito cultura. E isso transparecia em sua fala e na forma como agia. Ele foi ótimo naquela aula. Naruto realmente era quase como um garoto da cidade.
Não era sobre os testes técnicos embora. Quando se tratava dos testes, Naruto podia ser tão dourado quanto seu cabelo. Ele conseguiu passar a essência das lições. Entendido o suficiente do que estava sendo ensinado e poderia explicá-lo bem o suficiente. Não era uma questão de direção porque ele também tinha. Ele tinha de sobra. Ele não parava de treinar em algo até que pudesse colocá-lo em uso de alguma forma. Ele entendia o básico e até os aspectos intermediários do ninjutsu. Entendimento só foi tão longe embora. Foi na aplicação prática que ele afundou, e ninguém sabia por quê. Não fazia sentido. Ele era tão estranho na maneira como fazia as coisas. Quando chegava a hora de colocar o que sabia em ação, sempre algo dava errado. Ele simplesmente não conseguia se destacar em campo. Hoje foi um excelente exemplo. Os alunos foram colocados frente a frente, em áreas separadas da floresta da ilha para encontrar e subjugar o outro. Um tipo de busca e destruição. Naruto tinha sua oposição morta, sem que eles soubessem onde ele estava. Ele o tinha. Não deveria nem ter se transformado em uma luta mano a mano. E em uma reversão total da sorte, ele de alguma forma deixou seu oponente fora de perigo, revelou sua localização e eles acabaram lutando diretamente até Iruka intervir. Mesmo seu oponente do dia em Sasuke parecia desapontado. Todo aquele potencial de antes. Então o que aconteceu com Kushina e Minato antes de ensinarem as crianças a lidar com a morte? Olha! Naruto disse, levantando-se do chão da floresta enquanto limpava seu uniforme, eu sei que estraguei o exercício de hoje do jeito que foi feito. Mas há mais de uma maneira de fazer isso, certo? Claro. Então, por que não posso tentar criar meu próprio caminho? Vocês nem me deixaram começar. Vocês nunca me deixaram começar. Naruto disse com um pouco de descontentamento em sua voz. Ele tinha um plano. Se ao menos Iruka tivesse lhe dado tempo para tentar fazer isso. O estilo livre não fazia realmente parte do currículo, como Iruka tentou expressar, há uma razão pela qual estamos ensinando a você o que ensinamos para começar. Você não pode simplesmente voar de improviso. Estamos garantindo que você entenda a teoria do que estamos ensinando. Mas eu quero. Naruto respondeu, é só, nada nunca acaba parecendo do jeito que fica nas palestras e demonstrações. E todos na classe sabem as mesmas coisas que eu sei, então, você sabe o que estou dizendo. Ele não queria entrar previsivelmente. Sasuke era tão bom nas aulas quanto ele. Parados acima do aluno e professor conversando, três figuras ninjas mais velhas olharam para baixo com dois deles balançando a cabeça durante o diálogo. O desvio de Naruto fora do curso tinha sido um ponto de preocupação por algum tempo. Se algo não mudasse para moldar adequadamente aquele menino logo, a última medida precisaria ser tomada.